Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. É um prazer contar com a sua participação na continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Finalizamos o estudo do capítulo 7, no qual vimos que Jesus é o melhor de todos os pregadores. Ele também ensinou e foi o maior de todos os mestres. Como eu gostaria de ter assistido uma das pregações de Jesus ao vivo, principalmente a parte registrada em João, no capítulo 7, versículo 37, quando ele exclamou em alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." A opinião dos que ouviram Jesus dizer isto ficou dividida, como acontece ainda hoje. Depois dos eventos do capítulo 7, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele sempre fazia isto, costumava se isolar em algum lugar para orar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz?" Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: "Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela." Inclinou-se outra vez e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou a ela: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" "Ninguém, Senhor", disse ela. Declarou Jesus: "Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado." Observe que no Evangelho de João, um pouquinho atrás, no capítulo 5, no meio de tudo que Jesus nos ensinou, existe também um método de ensino que chamamos de ato simbólico. Os profetas eram muito bons nesse método de ensino e de pregação. Jeremias foi campeão no uso do ato simbólico para transmitir as verdades que Deus queria que ele anunciasse. Ele estilhaçou completamente o vaso, deixou-o em caquinhos e depois pregou que era daquele jeito que Deus faria com aquela nação por causa dos seus pecados. Ele usaria os babilônios para isso. Tenho certeza que isso prendeu a atenção de todos os que estavam no templo. Anos atrás, quando eu era ainda um menino, lembro-me de ter ouvido uma pregação contra os males da bebida. Nunca vou esquecê-la. O pregador quebrou uma garrafa de uísque ao lado do púlpito e voaram cacos de vidro e uísque para todos os lados. Já faz mais de 40 anos que isso aconteceu e ainda me lembro. Por isso, tenho certeza que Jeremias causou o maior impacto no templo com a quebradeira de vaso e a sua pregação. Os profetas também faziam isto, e no início do capítulo 5 do Evangelho de João observamos este mesmo método, o ato simbólico. Jesus curou um homem e, a partir daí, iniciou uma conversa com os líderes religiosos, através da qual transmitiu vários ensinamentos. E tudo começou com a cura de um homem junto ao tanque de Betesda. No capítulo 6, Jesus alimentou 5.000 famílias e depois pregou sobre o pão da vida. No capítulo 8, encontramos outro ato simbólico envolvendo uma mulher pecadora. Não existem dúvidas quanto a ela ser ou não uma pecadora, nem quanto ao tipo de pecado no qual ela estava envolvida. Jesus estava ensinando no templo quando os líderes religiosos trouxeram-na. Alguns tradutores sugerem que eles jogaram a mulher na frente de Jesus. Na tradução da Bíblia que estamos usando, a Nova Versão Internacional, lemos que eles fizeram-na ficar em pé diante de todos. Eles queriam que Jesus se colocasse contra a lei de Moisés e lhe perguntaram: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz?" Eles fizeram a mesma coisa quando questionaram Jesus se era certo ou não pagar impostos a Roma.
A pergunta foi feita em frente aos zelotes judeus e aos guardas romanos que estavam nos arredores. Eles achavam que iam conseguir pegá-lo. Se Jesus dissesse que era errado pagar impostos, os romanos o prenderiam por traição. E se ele dissesse que era certo pagar impostos, os judeus zelotes se ofenderiam e se oporiam a ele. Observe a habilidade com que Jesus tratou desse assunto. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A cena descrita no capítulo 8 é muito parecida com esta. Eles achavam que o pegariam desta vez, porque se ele fosse contra a lei de Moisés, se encrencaria com os líderes religiosos e com aqueles seguidores devotos. Eles acharam que era isso que ia acontecer. Eles não viam como Jesus poderia ser fiel à sua prática de passar a lei de Deus pelo prisma do amor, antes de aplicá-la à vida do povo, dos pecadores e ainda manter-se fiel à lei de Moisés. Jesus, com sua unção, saiu-se muitíssimo bem. Ele vivia sob a unção do Pai e do Espírito. Ele era o próprio Deus. O que mais poderíamos esperar de Jesus, hein? Ele só podia ser genial. Essa história é muito bonita. Jesus se abaixou e ficou escrevendo na areia com o dedo. E quando eles acabaram de fazer perguntas, Jesus parou de escrever, olhou para eles e disse: olha, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E voltou a escrever na areia. É interessante o que aconteceu. A partir dos mais velhos até os mais novos, cada um deles foi se retirando e ninguém atirou pedra nenhuma. E Jesus ficou sozinho com a mulher, olhou para ela e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Acho que a mulher quis dizer: nenhum homem me condenou, Senhor, mas e você e o Senhor? Jesus lhe respondeu: eu também não te condeno. E acrescentou: agora vá e abandone essa vida de pecado. Existe muita especulação sobre o que Jesus estaria escrevendo na areia. Uma vez ouvi alguém sugerir que talvez Jesus estivesse escrevendo o nome daqueles do grupo que já tinham feito sexo com aquela mulher. Acho isso até provável. Outros teólogos sugerem que Jesus estivesse escrevendo os mandamentos que aquela gente sabia que não obedecia. Eles sabiam bem, eles sabiam de cor, mas eles não obedeciam. O fato é que Jesus é Deus e sabia o que se passava naqueles homens e quais eram suas reais intenções. Talvez Jesus tenha se inclinado para escrever na areia simplesmente porque os estava ignorando. O que acho mais impressionante é que, no fundo, sua atitude quis dizer: muito bem, antes de decidirem a respeito dela, eu quero saber de vocês, como vocês estão. Uma maneira de formarmos opinião sobre nós mesmos é através da maneira como nos comparamos a outros. Para formarmos opinião sobre outras pessoas, devemos olhar primeiro para nós mesmos. A questão de Jesus, a questão que ele levantou foi: será que vocês não têm pecado algum? Talvez vocês também devessem ser apedrejados. Ou, já que vocês não têm nenhum pecado, podem ser os primeiros então a jogar pedra. A partir dos mais velhos até os mais novos, todos perceberam que eram pecadores. Interessante, você não acha? Geralmente os mais jovens acham que não erram. Por outro lado, uma pessoa de 50 anos sabe muito mais do que uns que têm 15. O fato é que todos foram embora e só ficou a mulher. Não sabemos nada sobre o tom de voz, nem sobre a expressão facial dela. Dizem que comunicamos apenas 7% com palavras, 43% com a linguagem corporal e 50% com o tom de voz que usamos. Não sabemos nada sobre a linguagem corporal ou o tom de voz desse diálogo com a mulher. Mas acho que quando Jesus olhou para ela, ele estava sorrindo, cheio de expressão em seus olhos e no seu rosto, e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus declarou no 3º capítulo deste evangelho abençoado que ele não veio ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não se limitou a pregar isso, ele pôs em prática.
Acho que os pecadores podiam ver isso nas suas expressões, caso contrário, porque gostavam de ficar com ele. Ele foi a jantares de publicanos e pecadores e não jogou farinha no ventilador. Ele não era um desmancha-prazeres. Além de se sentirem à vontade com Jesus, os pecadores gostavam de estar ao seu lado. Será que era porque Jesus ria de suas piadas indecentes ou porque ignorava a vida que eles tinham? Eu não vejo nada disso. Acho que era porque Jesus os amava. E eles sabiam disto. Podiam ver isto nos olhos de Jesus, ler através dos seus gestos, das suas expressões. Eles podiam perceber através do tom de voz de Jesus. Ele não os condenava. Ele veio para salvar os pecadores, sabe? E eu creio que os pecadores o amavam e davam melhor resposta ao seu evangelho. Isto por causa do amor que viam em seus olhos. Viam nas expressões dele também, no tom de voz de Jesus. Ele disse que não tinha vindo para condená-los, mas para salvá-los. E mostrava isso através das suas atitudes. Isso não quer dizer que Jesus ignorasse o que faziam. Jesus disse à mulher: vá e abandone sua vida de pecado. Jesus disse isso porque a amava. Você já deve ter ouvido sobre os 3 fatos do pecado, né? O primeiro é: o pecado tem condenação. O segundo, o pecado tem poder. Número 3, o pecado tem um preço. Os 3 fatos da salvação são: primeiro, graças à morte de Jesus Cristo, a condenação do pecado foi cancelada. Você não precisa temer nem a condenação presente do pecado, nem a futura, graças à morte de Jesus Cristo na cruz. O segundo fato da salvação é: o Espírito Santo é poder e coloca nossa natureza pecaminosa em xeque. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Se você já creu e tomou da água viva e recebeu o Espírito Santo e do seu interior fluem rios de água viva, Jesus está fazendo mais do que saciar a sua sede. O terceiro fato da salvação é que, se por um lado o pecado deixa cicatrizes em nossos relacionamentos horizontais ou terrenos, no nosso relacionamento vertical com Deus, não ficam cicatrizes nem consequências do pecado. Isso porque podemos ser justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Maravilhoso, não é verdade? Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.